Tô bem, tô bem, tô bem. Boa noite. Vamos começar o podcast da Deusa. Nossa primeira entrevistada de hoje é a Franciele, a Astrofran. Oi, boa noite. Bem-vinda, Fran. Fran, eu quero que você comece me contando quem é a Astrofran, quem é Franciele, o que te fez chegar até aqui. Bom, a Astrofran, antes da Astrofran é a Fran, né? Eu sempre falo que a Astrofran ela é um marco de renascimento na minha vida. Os meus questionamentos, né? O porquê que eu fui pro tarô, que eu fui pra astrologia, que eu fui pras terapias, é por causa dos meus relacionamentos, né? Eu tive alguns relacionamentos difíceis e eu comecei a me questionar, meu Deus, por que que eu vivi isso? E esse foi o grande pontapé, né? E aí eu na época, trabalhava com estética, que foi ali onde tudo começou. E eu não tava mais feliz fazendo o que eu tava fazendo, parecia que não fazia mais sentido, né? E aí eu comprei o tarô por influência de uma amiga, e eu comecei a estudar, e aí só foi. Era uma coisa que era um hobby, era pro meu autoconhecimento, era pra passar tempo, era pra estudar. E bem no fim eu comecei a atender, eu comecei a trabalhar, e aquilo foi tomando uma proporção muito maior do que eu imaginava. Legal. E o que é o tarô? Bom, o tarô, a criação do tarô, ela é um mistério, né? Porque o tarô, ele foi encontrado vestígios dele no mundo inteiro, em todos os lugares, no Egito, na Grécia, enfim, em todo lugar. O tarô, ele foi canalizado e tomou força na Idade Média, né? E ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Ele representa tudo que um ser humano pode experimentar nessa vida. Os ideais universais, ou seja, a jornada da alma, tudo que a alma do ser humano pode experimentar, por isso arcanos maiores, né? Que ele é composto de arcanos maiores e arcanos menores. E os arcanos menores retratam mais a jornada dessa vida, né? Então, o tarô, ele foi canalizado para ser uma ferramenta de autoconhecimento, de autoconexão, né? Quem busca tarô, busca a si mesmo. Perfeito. E além do tarô, o que as pessoas precisam fazer para se conectar com a espiritualidade delas? O que é espiritualidade? Ela influencia na vida das pessoas, no autoconhecimento? Como que é isso para você? Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que espiritualidade não tá longe. A espiritualidade não tá num templo, numa igreja, num terreiro, numa casa espírita, ou, enfim, numa terapeuta espiritual, ou em algo fora. A espiritualidade, ela tá perto, ela tá dentro da gente. Então, quando eu busco a espiritualidade, eu busco a mim. E a pessoa que busca a si mesmo já está automaticamente se conectando com a sua própria espiritualidade, né? Então, o tarô, ele é esse canal, né? De se conectar com a própria espiritualidade. Perfeito. E dentro da espiritualidade, existem outros tipos de terapias? O que mais você buscou para chegar onde você chegou hoje? Então, o segundo passo depois do tarô foi o reiki, né? O reiki, ele foi uma grande catarse, um grande despertar na minha vida, né? O reiki, ele é uma frequência de cura energética, né? Ele é uma terapia vibracional e que ele age nos nossos chakras, no nosso campo. Então, ele tem toda uma filosofia, uma ideologia que foi canalizada por Mikao Usui. Então, ele foi também um dos canais que me levou a ter um despertar. E aonde você acha que foi o maior despertar, assim, do mundo em si, das pessoas? Então, o despertar, ele é um questionar, né? O questionar a minha existência, questionar a minha vida, questionar os meus relacionamentos, né? Então, por isso que o tarô, ele vem com esse canal de eu vou me conectar comigo, eu vou olhar, né? Ele vem trazer esse espelho do inconsciente. Então, o despertar, ele é isso. Eu busco a mim mesmo, eu questiono a minha vida, a minha história, os meus relacionamentos. Então, o meu despertar, ele foi baseado nisso, por que que eu vivi aqueles relacionamentos, por que que eu passei por isso, por que que eu não quero mais trabalhar com isso, qual que é o propósito da minha vida? Então, a pessoa se questiona. E o maior despertar que teve recentemente foi a pandemia, né? A pandemia foi uma grande catarse. Porque o que acontece? O despertar, ele configura uma ascensão. Então, ou seja,
A Terra em si, ela tá passando por esse momento de transição planetária, que a gente chama. Então, antes da pandemia, a gente tava todo mundo na 3D, poucas pessoas tinham realmente despertado. Mas o que que é a 3D? O que que é a dimensão? Dimensão não é uma porta de guarda-roupa que tu vai atravessar e tu vai pra Nárnia, não. Dimensão é estado de consciência. Então, quando eu desperto, eu tenho um salto de consciência, né? Então, eu consigo perceber coisas que antes eu não percebia. Eu começo a ter mais autorresponsabilidade. Então, a pandemia, ela foi esse marco de despertar para justamente mudar a forma de como a gente tava, né? E houve essa mudança, né? Na internet, nos meios de comunicação. Então, as pessoas na pandemia tiveram esse autoquestionamento, né? E a Terra, ela tá nesse processo ainda de transição, ou seja, ela tá deixando de ser um planeta de expiações e provações para um planeta de regeneração, ascensionando para a quarta, para a quinta dimensão, que são estados de consciência, onde as pessoas que despertam têm essa mudança. Perfeito. Então, como que eu consigo identificar que eu estou na terceira dimensão, indo para a quarta? Como que acontece isso? Então, todo mundo tem um momento que desperta. Esse momento, geralmente, ele vem de uma crise. Então, a pessoa que tá despertando, ela começa a ter uma crise existencial, né? Então, o despertar, ele não é lindo, ele não tem nada de mágico e super espiritual. Ele é extremamente difícil, porque é um momento onde tu tá questionando o teu trabalho, tu se sente perdida, confusa. O teu relacionamento muitas vezes não faz mais sentido a relação que tu tá vivendo, ou tu tá sofrendo ali numa situação que parece que não acaba mais, é um ciclo vicioso. Então, a pessoa que tá despertando, ela começa a questionar o que tá acontecendo na vida externa dela, primeiro. Ela questiona dentro e ela questiona fora. E aí, ela busca, ok, o que eu vou fazer com isso? Autorresponsabilidade. E ela começa nessa busca por si. Ela vai querer se conhecer, vai fazer terapia, vai entrar nas buscas dela, né? E a pessoa que começa a despertar, ela sai do julgamento, daquela coisa de, isso aqui é isso, né? Igual, vou dar um exemplo bem simples. A pessoa que usa sua voz, né? Pra falar assim: homossexualidade é pecado. É uma pessoa que não é desperta. Porque a pessoa desperta, a pessoa que teve esse salto de consciência, ela tem mais empatia e compaixão com o outro. Então, ela se coloca no lugar do outro e ela não julga. Porque esse julgar, isso aqui é errado, isso aqui é pecado. Isso dissemina, né? Isso tem uma reação com as pessoas. Então, tudo que a pessoa desperta, ela é responsável pelas ações dela e pelo que ela fala. Então, se ela fala uma coisa assim de homossexualidade é pecado, ela tá disseminando um julgamento, né? Pra se dizer um ódio, um preconceito. E isso não é... Uma pessoa desperta não faz isso. É a pessoa que tá ainda nesse tipo de pensamento, nesse tipo de consciência, é uma pessoa que tá lá na Idade Média, que tá lá na 2D. Malemar na 3D. Então, é uma pessoa que tá dormindo. Posso dizer que ela tá dormindo. É um estado de consciência menor. Entendi. E depois de eu ter esse despertar, tive o meu despertar, como acessar a próxima dimensão? Como é o próximo passo? Isso. Então, a gente fala que a gente não tem só um despertar. Então eu despertei, questionei tudo e minha vida tá resolvida. Não. Todo dia é um despertar diferente. Todo dia, o processo, ele é eterno, o processo do autoconhecimento. Só que as pessoas têm que parar de romantizar o autoconhecimento. Porque não é lindo, não é fácil. Tu vai lidar com coisas que tu não quer olhar. Porque é muito fácil eu fingir que o problema não existe, não olhar pro problema. Só que o que acontece? Quando eu não olho pro problema, ele me domina. E aí eu sou dominada pelo meu inconsciente. Então, todo dia tu vai despertar, todo dia tu vai ter um insight, um gatilho, algo que vai estar te trazendo essa mudança. Então, é eterno essa ascensão, né? A gente vai tendo saltos grandes, mudanças grandes na nossa vida. Aonde que a gente vê a diferença? Nas nossas relações, na nossa vida financeira, na nossa profissão, se eu tô fazendo uma coisa que faz sentido na minha vida. Então, você quer despertar, você quer se conectar com a espiritualidade, você precisa fazer uma reforma íntima. E o que é uma reforma íntima? Então, pra fazer uma reforma íntima, o que é a reforma íntima? É quando eu olho as minhas sombras. A vida só toma um sentido quando eu olho pras minhas sombras. Quando eu olho pras minhas dores, pra minha criança interior, pros meus traumas, né? Pras minhas questões que não são tão legais. Porque é maravilhoso a gente falar as nossas qualidades, no que a gente é bom. Mas agora, pegar as nossas sombras, a nossa dor e mexer ali na ferida,
Não é fácil. E isso é a reforma íntima. Eu sempre falo que existe uma dupla dinâmica para a reforma íntima, que é a terapia espiritual, que a terapia espiritual ela é uma terapia que age na alma da pessoa. É uma terapia que é uma cirurgia mesmo na alma da pessoa. A terapia espiritual traz um insight que a psicóloga, né, a parte científica, porque a gente também está encarnado aqui e a gente é essa matéria. Então, a gente tem que usar o científico também ao nosso favor. Porque foi canalizado para isso, né? A medicina tá ali para isso. Então, você fazer uma terapia com a psicóloga é uma coisa. Você fazer com um terapeuta espiritual ou buscar isso fora em algum tipo de espiritualidade, são 2 insights diferentes. Mas eu falo que é a dupla que traz aí uma mudança bem forte em todos os campos. Então, pra você, uma não anula a outra e uma complementa a outra. A gente pode concluir isso. Exato. A psicóloga complementa a terapeuta espiritual, porque todo ser humano, pra ser feliz, ele precisa ter um grau de espiritualidade. E não é ir na igreja, porque a espiritualidade não tá na igreja. Não tá no templo, não tá no terreiro, não tá na casa espírita. Tá aqui, ó. Aqui dentro. Aonde eu estou, a minha espiritualidade está. Onde eu estou, Deus está. Porque Deus está na gente. Sim, então a gente pode dizer que a terapia normal, ela vai organizar a minha vida e a terapia holística, ela vai limpar a minha alma. A gente pode afirmar isso? Isso. Como é a tua experiência com isso? Então... Vai? Então... Ah, não sei, travei. Travei. Como é a tua experiência com limpar a alma, terapia? Tá. Me travei. Travei, cara! Responde minha pergunta. Tá. Ó, pensa na minha pergunta e responde o que vem no teu coração. Tá. Como é a tua experiência com as terapias, essa parte de limpar a alma e organizar a vida? Ah, sim. Então, eu, Fran, tenho uma terapeuta. Tenho uma terapeuta psicóloga e tenho uma terapeuta espiritual. Ambas são totalmente diferente a abordagem, a forma que eu sou tratada, a forma que eu sou cuidada, porque toda terapeuta tem que fazer terapia. Ainda mais, todo mundo tem que fazer terapia, ainda mais se você quer curar o outro. Não tem como eu ajudar as pessoas, curar as pessoas, se eu não me curo, se eu não me trato, se eu não olho as minhas questões. Eu só consigo levar as pessoas até onde eu já fui, entende? Até onde eu já cheguei. Então, eu tenho a terapeuta espiritual, que ela me ensina a ter disciplina espiritual, a ter uma rotina conectada com a minha espiritualidade, usando as minhas ferramentas, como o tarô, como o reiki, como outros exercícios, meditação, yoga. Então, eu tenho essa parte. E aí, eu tenho também a parte... com a minha psicóloga. E aí a gente entra com a parte física. Tipo assim, corpo e mente. Tu pensa o que tu pensa hoje, os teus insights que tu tem hoje, tu vai pro comportamental. Principalmente terapia comportamental. Ela vai pro teu comportamento, ela vai agir na tua rotina. O que a gente vai mudar? Né? Esse comportamento, ele tá alinhado com o que eu quero me tornar daqui pra frente? Então, ela traz essa prática, sabe? A psicóloga. Uhum. E a espiritualista, ela traz o sentir. Legal. Então, dentro das terapias, né, a gente já entendeu que existe uma diferença entre a psicoterapia e a terapia que a gente tem no dia a dia. Quais são os outros tipos de terapia holística que você conhece, que você acessou, que você trabalha? Então, eu trabalho com a constelação familiar, foi o mais recente, assim, e também trouxe muita transformação. E a constelação familiar, ela entrou na minha vida, porque antes de eu ser consteladora, ela mudou a minha vida, né? Ok, e o que ela mais transformou em você, assim? O que é a constelação? O que ela faz nas pessoas? Então, a constelação sistêmica, ela tem várias linhas. Tem a constelação familiar, que é a mais famosa e que é o que eu mais trabalho, que é o nosso primeiro sistema, é a família, né? Constelação sistêmica, ela fala do sistema de relacionamentos, de pessoas. Tem a constelação organizacional, que é para empresas, gestão, né? Então, para dentro da parte empresarial, né? A hierarquia que existe dentro de uma empresa e tudo mais. E tem a jurídica também, né? Esse eu não tenho muito conhecimento na jurídica, mas já é usado hoje nos tribunais, né? Ela por lei, existe a constelação jurídica. Então, aqui eu trabalho é a constelação familiar, que é onde eu fui tratada, onde houve a minha transformação. Uhum. Até os meus 21 anos,
eu nunca tinha falado pra minha mãe assim, mãe, eu te amo. Tipo, a existência da minha mãe era indiferente pra mim. Porque eu fui criada pela minha avó, minha mãe não foi presente, meu pai não foi presente. Então, eu procurei, assim, o amor da minha mãe em muitos lugares. Em relacionamento abusivo, em excesso de trabalho, né? Porque é aquele excesso. Eu comecei a ter tanto uma ânsia de buscar o amor da minha mãe, de buscar de forma inconsciente, que eu desenvolvi compulsão alimentar. Que eu comia. Descontava tudo na comida, descontava tudo em tudo, assim, ó. Eu sempre tive esse excesso por essa busca incessante de achar o amor da minha mãe. E quando eu tive a experiência de entender o que era constelação e olhar de frente pra a mulher que me carregou 9 meses, a mulher que me deu a vida, porque até então eu nunca tinha olhado pra ela dessa forma, do tipo, essa mulher me deu a vida, essa mulher é minha mãe. Eu nunca tinha olhado desse jeito. Aí eu vi a grandeza na minha mãe. E quando eu vi a grandeza na minha mãe, eu vi a grandeza em mim. E quando eu vi a grandeza em mim, eu prosperei. Eu comecei a ver grandeza em outras mulheres. E aí o meu trabalho começou a fazer muito mais sentido. Entendi. Tudo fez sentido. E quando a gente fala de constelação, você falou que tem a familiar e a sistêmica. Existem leis dentro dessas constelações? Porque eu entendo um pouco de constelação, eu conheço um pouco. Então, perguntando assim pra ti, existem linhas que vão deixar elas de forma diferente? Como que é? Por exemplo, eu nasci nessa família, mas por que eu nasci nessa família? Existe uma explicação pra isso? Sim. Primeira coisa, você não nasceu na sua família por acaso. A constelação, ela é uma pseudociência, né? Bert, quem foi o alemão que idealizou ela com vários estudos, né? Não foi ele que criou, porém ele idealizou, ele criou a filosofia, ele entendeu o fenômeno por trás da constelação. É regida por 3 leis. É a lei da hierarquia, então quem veio antes é maior, ou seja, nós somos pequenas perante o nosso pai e a nossa mãe, a grandeza dos nossos pais, porque eles nos deram a vida, a gente veio depois. Nossos pais já existiam antes da gente. E a gente tem o pertencimento, ou seja, todos pertencem a algum lugar. E a gente tem o equilíbrio entre o dar e o receber, o compensar, né, que é o equilíbrio das relações. E o que acontece quando essas leis estão bagunçadas, quando isso sai do controle? Aí o negócio fica louco. Então, eu vou dar um exemplo da lei do pertencimento. Vamos lá. Quando o pertencimento desequilibra. Vamos dizer que a mãe tá grávida, né? Junto com o pai. E na gravidez, tá? Há uma separação. O pai e a mãe separam. E isso no inconsciente da criança, ali dentro do útero, porque a gente sabe que existe as memórias uterinas, né? Tudo o que o útero, a mulher sente, a criança sente dentro do útero. Há um amor interrompido, porque o pai vai embora. E aí, essa criança nasce o xerox do pai. Não tem, tipo, quando a mãe fala pro filho assim, tu é igualzinho teu pai, tu tem o gênero do teu pai. A criança, por amor cego... O que é amor cego? A criança, ela é capaz de morrer pelos pais. Ela vai, por essa falta que ela teve, nesse amor interrompido que ela teve na gravidez, ela vai querer ser o pai dela. E a gente não é o nosso pai, a gente não é a nossa mãe. A gente é 50% pai, 50% mãe. Mas a criança é a criança. A criança é um ser único que mistura os 50% da mãe e 50% do pai. Então, essa criança, em vez de ela carregar o pai no coração, ela tá carregando na personalidade. E isso não é saudável. Mais cedo ou mais tarde, os desequilíbrios de relacionamento, lá na frente, vai fazer uma falta. Isso que eu ia perguntar. Então, por exemplo, pra eu entender melhor o que é o amor cego, em algum momento essas energias vão bagunçar, isso vai afetar a vida dessa pessoa lá na frente? Como que vai ser isso? Então, o homem... Vamos na mesma linha de raciocínio do pertencimento. A criança que nasce em pertencimento ao pai por amor cego, primeiro, ela vai querer ir pro lugar do pai. Existem várias variações dentro desse sistema. Ela pode ir pro lugar do pai dela e aí ser um homem, né? Vou dar um exemplo do menino, né? Que a gente tá nesse raciocínio. Que ele vai ser um homem disponível nos relacionamentos. Ele não vai conseguir entrar no relacionamento porque ele tá no lugar do pai e ele tá casado com a mãe. E aí ele não vai pro mundo...
ele fica o filhinho da mamãe, é aquele homem mais feminino, é aquele homem que não vai, sabe, não destrava, fica naquela trava, naquela coisa da mamãe e do papai. Então, essa criança, ela vai crescer sem a figura do pai, ela vai estar sem a força do pai. Ela pode ir pro lugar do pai, ou ela pode ter a falta e se tornar uma criança... Exemplo, por que que a alienação parental é tão destrutiva? Por que que a alienação parental é tão ruim? Porque quando eu falo assim, Stephanie, a sua mãe, isso e aquilo, eu tô falando de você. Porque você é 50% da sua mãe. Então, quando alguém fala do meu pai pra mim, tá falando de mim. Então, quando uma criança, a mãe pega e fala assim, o teu pai isso, aquilo, isso. Tá falando pra criança mal do pai, a criança fica sem o pai, perde a força do pai. E aí, quando ela vai pra creche, pra escola, ela sofre bullying. A criança não sabe se defender, a criança sofre, não consegue se dar bem com os amiguinhos, tem problema. Ou vira uma criança extremamente agressiva, ou vira uma criança que apanha, entende? E pra gente entender melhor essa relação de pai e mãe, porque, pelo que você falou, o pai e a mãe vão gerir praticamente tudo da nossa vida e de tudo que é dentro da constelação. Qual é o papel do pai e o papel da mãe? O papel da mãe é atrelado mais ao quê? O papel do pai é o quê? Então, o insight da constelação é... Ok, você nasceu nessa família, né? Dizem que a gente escolheu a família que a gente nasce. A espiritualidade fala que a gente escolhe. Beleza, a gente nasceu, é um destino compartilhado, ou seja... É o acaso, você nasceu e ponto. Isso não vai mudar. Você não vai mudar o passado. Você não vai mudar onde você nasceu. Só que o insight da constelação é autorresponsabilidade. Não, eu não sou vítima dos meus pais, eu não sou vítima da minha história. E aí a constelação traz isso de, ok, o pai e a mãe representam ali, né? Já vou falar do que o pai e a mãe representam, mas eu sou responsável, eu mudo a minha história, eu mudo a minha vida, entende? Eu não vou ficar confinada a tudo que meu pai e minha mãe me causaram na minha infância. Isso é vitimismo. Né? Aí, então, o que acontece? A mãe, ela dá a vida. Né? Então, a mãe, ela é a abundância financeira na nossa vida. Da mãe vem o dinheiro, vem o sucesso, vem a fama, vem o reconhecimento, vem o valor, vem a autoestima. E do pai, né? O filho só tem pai porque a mãe permitiu. Porque a mãe pariu a criança. Então, a mãe leva o filho ao pai. Né? Então, e aí o pai leva pro mundo. Né? O pai é a força do mundo, é as relações, é a construção da carreira, né? É o trabalho, é a força de fazer as coisas. E a mãe, ela é o sucesso, ela é a valorização, é as pessoas te enxergarem, entende? Tá, e pra aquela galera que, por exemplo, eu sou rico, eu tenho sucesso e tudo mais, mas eu não sou feliz. Então, a pessoa que tem dinheiro, fama e não é feliz, ela não tomou o pai. Vou contar uma história aqui que é um exemplo disso. Whitney Houston. Whitney Houston foi uma incrível artista, uma incrível cantora, fez o sucesso. Até hoje, ela não tem quem não conheça Whitney Houston, né? Só que a vida inteira, ela cresceu com um pai alcoólatra, um pai que traía a mãe. Ela teve muito problema com o pai dela. Inclusive, tem o filme da Whitney Houston, né? E tem a história dela. Tem muitas coisas que no filme realmente retrata a história. Tanto que no início da juventude dela, quando ela começou a ser artista, ela ficou muito perdida na sexualidade dela. E o nosso pai, os nossos relacionamentos. No caso, como ela teve essa ausência do masculino, né? Porque a mulher, quando ela nasce... Quando ela, né, ela cresce sem o pai, sem a presença do pai. Ou ela tem um pai muito amoroso, ou seja, ela teve uma referência de amor e não de masculino. A mulher vira uma mulher masculina. Então, nela, a Whitney, nesse processo, ela ficou muito confusa com a sexualidade dela. Ela tanto que teve um relacionamento com uma mulher, depois começou a ter relacionamento com um homem, porque o pai dela pressionou ela, você não pode gostar de mulher. E era um caos, né? Porque ele gerenciava a vida dela ali, a parte empresarial, profissional. E ela caiu no vício, né? Ela morreu, né, viciada. Ela morreu de, enfim, sei lá, desmaiou de droga e morreu afogada. Né? Tem a história dela. Então, deixa eu te perguntar, quem tem problema com vício, tem problema com o pai? Exato. O vício, principalmente o fumo. Se você é viciado em fumar, o vício, ele é uma falta. Existe uma falta
E o vício é a busca pelo pai, é a busca, sabe? Aquela ânsia. Então, por isso que o vício se alimenta do vício e a pessoa não consegue parar de fumar. A pessoa fica viciada e vai indo. Tem gente que vai para uns níveis mais graves, né? Porque aí já envolve não só o problema com o pai, envolve com a mãe, já entra duas coisas ali. E às vezes a pessoa passou por um abuso, um trauma muito pior, e aí isso engloba outras coisas. Mas é isso, quem fuma busca o pai. O vício busca o pai. Tem até um exercício sistêmico, você que tá aí e é viciado em fumar vapor, ou narguile, ou cigarro. Existe um exercício sistêmico que a gente faz com o paciente que é vício e quer, tipo, largar o vício. Quando você fumar, você visualizar o seu pai. Você fuma e traga visualizando o seu pai. Esse é um dos exercícios. Claro que só numa constelação, num processo de autoconhecimento aberto. Porque a pessoa que quer vencer o vício, ela tem que estar muito aberta àquela cura. Ela tem que estar muito aberta a viver esse processo. Então, essa busca incessante pelo meu pai pode ser porque em algum momento da minha vida ele faltou ou algo do tipo. E Exato. eu desconto, né, a pessoa que é viciada. Então, ela desconta essa falta nos vícios, Exato. no geral. Isso. Entendi. E outro vício, o homem que tem necessidade de pegar muita mulher. Que não consegue, né? Vou ser fiel, vou ficar com uma pessoa, construir um relacionamento. Que isso é, né, numa visão sistêmica saudável. Não, a pessoa quer ficar com Deus e o mundo. Ela acha o máximo sair comendo um monte de mulher. Transando com um monte de mulher. Esse homem, ele tá na esfera da mãe. Ele não foi... Porque o homem só vai pra masculinidade quando ele sai da esfera da mãe e vai pra esfera do pai. Porque ele nasceu homem. Independente da opção sexual dele, seja homem ou mulher, enfim. O homem precisa caminhar em direção... Tomar o pai e tomar a mãe. Caminhar em direção ao pai e tomar a mãe. E isso se repete pra mulher também, né? Não é só pra homem. Exato. Então, se tem uma mulher que também tem esse mesmo papel de... eu quero ficar com todo mundo, quero descontar em todo mundo. Tem uma falta do lado do pai e da mãe também? Tem. A mulher... Principalmente se a mulher é dependente emocional. A dependência emocional, ela vem da procura do amor da mãe. Né? E o que acontece? Esses se chamam os adultos criança. É o adulto que cresceu, mas tá lá na criança dele. Tá lá na dor dele, no trauma de rejeição, no trauma de abandono. Tá buscando pessoas indisponíveis. Tá criando uma dependência, tipo assim, meu Deus, meu mundo vai acabar se eu terminar com o Joãozinho. Então, essa pessoa, ela busca o amor incondicional dos pais. E a criança, ela só vai cessar... né? Quando ela tomar aquele amor dos pais. Que aquilo ali, tu pode procurar em lugar... Tudo que for. Você não vai achar em lugar nenhum. Você não vai achar num relacionamento o amor incondicional dos teus pais. Por isso que aquela frase do Lucas Luco, né? Da música, que fala assim... Eu cuido de você, você cuida de mim. Não existe. Porque quem cuida de quem? O adulto cuida da criança. Quando você vai pra um relacionamento, é 2 adultos que cuidam do relacionamento. E não 2 crianças, uma cuidando da outra. Sabe? E daí vem as salvadoras, né? As para-raio de homem problemático. Quero salvar ele. E assim, né? Depois a gente entra super nessa questão das salvadoras, porque eu acho que tem muita coisa pra gente falar delas. Mas se eu tenho problema com meu pai e com a minha mãe, eu preciso aprender, eu tenho que conviver com eles? Como que é isso? Porque, beleza, eu tenho problema com meu pai, tenho problema com a minha mãe, daí eu sou obrigada a viver dentro de uma casa com eles, eu sou obrigada a estar ali com eles. Como que é isso dentro da constelação? Então, primeira coisa que as pessoas perguntam, então eu tenho que perdoar tudo, né? Então vamos falar de perdão primeiro, que é a base dessa dissolução desses emaranhados. O perdão, ele não existe. Porque o perdão na constelação, ele vem carregado de arrogância do tipo assim, então eu tenho o poder de perdoar meus pais e minha mãe. Você já tá se colocando acima dos seus pais, você já tá julgando. E a constelação fala, os teus pais são maiores que você, eles vieram antes. Então, você respeita a grandeza deles, né, sendo pequena. Então, quando você fala, eu vou perdoar os meus pais, você tá se colocando acima. Porque o perdão, ele vem carregado também de, anulamos tudo que aconteceu. Eu pedi perdão pros meus pais, tá tudo certo. Não, não tá não. Os teus traumas estão aí. As consequências das coisas que aconteceram, da tua história, tá aí. Então, não se dissolve assim tão rápido, né? Não é tipo, perdoa e deu. E não, você não precisa conviver com seu pai e sua mãe. Pela constelação, você não precisa estar lá grudado e ter uma relação com seus pais. Principalmente se for uma relação tóxica. Porque tem família tóxica, família Chernobyl, né? Você não precisa estar ali grudado. Você, dentro do teu coração, tu tem que encontrar paz. Em relação aos teus pais,
em relação à tua história, em relação à tua mãe. Você tem que tomar eles dentro do teu coração. Não no físico, né? Tipo, então eu vou ter que ir lá visitar minha mãe, conviver com ela, nananã. Não necessariamente. É que o movimento que acontece quando a gente entra nesse processo de cura da criança interior, de perdoar pai e mãe, é que, geralmente, quando você vive o processo da constelação, os teus pais começam a sentir. E aí, começa um movimento de amor muito grande no sistema, né? Você com a sua mãe, né? Eu sei que a minha mãe e eu era, tipo, super cada um... A gente não conseguia nem conversar. E quando a gente viveu todo o sistema... Quando eu vivi no meu processo de cura e tal... Hoje a gente é super amorosa uma com a outra. Então, o que pode acontecer é isso. O movimento do amor mesmo. Do equilíbrio chegando ali quando você, filho... Assume a tua autorresponsabilidade... Entende a tua história... E para de julgar os teus pais. Entendi. E entrando nesse lado mais de relacionamento, né? Eu tenho problema com meu pai e com a minha mãe. Eu vou ter problema no relacionamento? Isso é uma lei? Porque o que acontece? Tudo que a gente não cura da nossa ancestralidade, né? E isso não é só o padrão do nosso pai e da nossa mãe. A ferida dos relacionamentos deles. Porque tem gente que revive o relacionamento da pai e a mãe nos seus relacionamentos... Porque por lealdade invisível, né? Ou repete o padrão lá do vô, da avó, da bisavó, da tataravó e fica revivendo aquilo ali. Então, como revivendo? Tudo que eu não curo da minha ancestralidade, tudo que eu não curo do meu pai e da minha mãe, eu projeto nos meus relacionamentos. Por que que a mulher masculina projeta um homem... tem aquela coisa da salvadora, ela quer salvar o homem, ela quer... É a fábrica de projeto, ela quer levar o homem a fazer isso, o homem fazer aquilo, ela quer... Enfim, porque ela tá ali repetindo, ela foi pro lugar do pai dela, ela não teve a presença do pai, né? E essa coisa de curar pai e mãe, ela... vai implicar na minha relação, então, porque, por exemplo, a salvadora, né? Eu vejo o homem e eu quero salvar ela. Eu tenho um descompasso nisso daí. Pra onde que eu tenho que ir, assim, pra conseguir tomar um relacionamento? Existe uma hierarquia de organização do casal? O que a pessoa precisa fazer? Porque, por exemplo, eu conheci a constelação, eu tenho problema com meu pai, tenho problema com a minha mãe, e eu preciso seguir uma linha. Por onde começar, sabe? O que eu tenho que fazer? Existe essa hierarquia dentro da constelação? Sim, isso é uma das ordens do amor, a hierarquia. Primeiro, eu enxergo a grandeza dos meus pais. Que eu entendo que eles fizeram o que podiam, dentro das condições que eles tinham. Eu sei que às vezes isso parece muito injusto quando a gente tá na criança, quando a gente tá na dor, não. É muito injusto. Pô, meu pai foi isso, minha mãe isso. Porque tu tá ali naquela dor. Mas quando tu começa a exercitar o olhar de não julgamento, de ok, eu entendo a história como foi, eu enxergo a grandeza dos meus pais, eu vou para o meu adulto. O adulto vive relacionamentos. Então, qual que é a ordem saudável das relações? Primeiro, você. Depois, o relacionamento. Porque você cuida de você. E os dois cuidam do relacionamento. Depois do relacionamento, vem os filhos. Porque os filhos são o fruto das relações. Então, o filho não pode entrar no meio do relacionamento ou vir antes do relacionamento. Ele tem que estar depois. Isso quando os pais são casados, né? Caso, se forem divorciados, o único assunto importante realmente é os filhos. Entendi. E a galera que odeia a sogra? Que tem, né? A galera que não suporta conviver na mesma casa. Existem vários emaranhados que pode se explicar do porquê a mulher odiar a sogra ou porquê o homem odiar a sogra. O mais comum é a mulher, né, não gostar da sogra. Por quê? Porque geralmente o filho tá casado com a mãe. Inconsciente. E aí ele tá ali com uma mulher masculina, uma mulher que não aceita a família. E o que acontece quando eu não aceito a minha sogra? Quando eu julgo a minha sogra, quando eu não gosto da minha sogra? Querida, infelizmente, você veio depois. A mãe dele é grande e você é pequena. A gente sempre vai ser pequeno em relação ao sistema do outro. Stephanie, eu sempre vou ser pequena em relação ao seu sistema, à sua mãe, ao seu pai. Então eu nunca vou poder chegar e falar... Porque isso vai tirar a tua força. Então, se tu chega pro homem e fala, a tua mãe isso, a tua mãe aquilo, o homem vai se encolhendo, porque tu vai tirando a força do cara. Porque a força dele é o pai e a mãe dele, é os ancestrais. Então, é complicado? É, mas tem solução. Dá pra ter uma relação com a sogra, mas você vai ter que respeitar, porque você veio depois. É aquele lugar de conviver, né? Eu respeito você, você me respeita e nós convivemos em harmonia. E quem é
mãe do marido? A mãe do marido, ela... Primeira coisa, são dois lados, né? Aham. A mulher que quer ser mãe do marido, ela é a salvadora. O que acontece? A salvadora, ela vai pro lugar masculino. Ela vira uma mulher masculina, é uma mulher que carrega o mundo nas costas. É a guerreira, é a fortuna. É a que eu sou a foda, eu sou a empoderada, entendeu? Aí essa mulher fortuna, empoderada, masculina, ela vai atrair o filhinho da mamãe. Um menino que é herdeiro, que ou tá no negócio da família, ou trabalha no emprego mais ou menos, é um cara mais ou menos, é um cara assim, bem de família. Ai, mas ele é tão querido, ele me valoriza, ele adora me ver fazendo tudo. Nossa, ele me fala, me admira, ele admira a minha força. Ele tá querendo uma mãe, ele tá querendo uma mulher forte pra segurar ele, pra carregar ele, entende? Ele não dá conta de ser o homem da relação, então ela assume o poder de homem da relação. E ele é o feminino. E tem como a gente falar um pouco sobre essa parte de energia masculina e energia feminina pra entender melhor? Sim. Todo mundo é 50% masculino e 50% feminino, porque eu sou 50% pai e 50% mãe. É normal a gente viver, às vezes, em desequilíbrio. Vai ter dia que eu tô mais masculina, porque eu tô trabalhando, eu tô fazendo isso. Vai ter dia que eu vou estar mais feminina. Tem isso. Só que qual é o grande desequilíbrio das polaridades? Por que que isso acontece? Por que que uma mulher masculina atrai um homem feminino? Porque ambos estão alimentando os vícios emocionais e traumas um do outro, né? Ela tem que carregar ele nas costas e ele por buscar uma mãe nos relacionamentos. Ou porque ele teve uma falta de mãe, uma ferida de rejeição, ferida de abandono. Ou porque a mãe é muito aquela mãe com excesso de cuidado, sabe? Então ele vai pro relacionamento, ele vai procurar isso e ele não foi pra esfera do pai. Às vezes o pai é muito amoroso. A mãe também às vezes era uma mulher masculina. Então todos os desequilíbrios de polaridade têm a ver com o nosso pai e nossa mãe. E a gente leva isso pras nossas relações. Então, como equilibrar? Primeiro, esteja em paz com seus pais. Entenda as suas polaridades, o seu 50% pai, o seu 50% mãe. E, cara, é consciência. Tomei consciência, eu vou mudar. Por que tem gente que faz constelação, faz terapia, fala... Ai, não mudou nada. Não mudou nada, acho que isso aí não funciona. Porque, gente, você não vai lá fazer uma constelação e a constelação vai resolver a tua vida. Não é algo que vai te curar. Aquilo ali é um canal pra você se curar. Então, a pessoa que espera que algo cure ela... Eu já fui essa pessoa, ela é vítima. E ela fica achando que... Não, então a constelação vai resolver minha vida financeira, meus relacionamentos, vai ser o relacionamento com meu marido, com meus filhos, então eu vou fazer. Só que não é assim. Ali tu vai ter um olhar diferente e tu vai ter atitudes diferentes a partir dos insights que tu obteve ali naquela sessão. E uma coisa que eu acho que é legal da gente falar é que você não vai constelar só uma vez na tua vida, né? Exato. Durante a vida você vai constelar várias vezes, porque todo dia a gente vai aprendendo uma coisa e vai trazendo uma vivência. Então, dentro da constelação, as pessoas vão ter essa parte da consciência que você falou, né? Sim. Por exemplo, eu tô nessa situação. Vamos trazer... A gente tá falando muito de relacionamento, acho que a gente pode trazer esse assunto em pauta, porque tem várias coisas pra gente falar ainda sobre isso, né? Dos relacionamentos. Mas, às vezes, eu tô num relacionamento e eu me dei conta de que tem alguma coisa que tá em disfunção. Eu posso tomar pai e mãe e entender, será que isso veio do meu pai? Será que isso vem da minha mãe? E daí eu queria trazer uma pergunta pra ti, que é... E a galera que tá namorando há 1 milhão de anos, assim, né? Eu tô 8 anos junto com meu namorado e a gente não vai casar porque tá bom assim, é isso, sabe? A gente se convive bem. Tipo, tem uma disfunção no casal, não tem? Tem. O que acontece? Se você tá namorando há muitos anos, só juntar as trouxas e for morar junto, namoro foi feito pra acabar. Ou porque não deu certo, porque é no namoro que você se conhece. Gente, esse negócio de ficante sério não existe. A gente fica pra depois namorar 10 anos e aí depois de 20 anos casar. Não existe isso. Pra você conhecer alguém, você namora essa pessoa. E o namoro foi feito pra acabar. Ou porque deu certo, ou porque casaram. Porque o casamento, o noivado, ele é a passagem do casal da juventude pra vida adulta. Pras responsabilidades. Vão morar junto, vão ter um negócio junto. Então, o namoro é pra acabar. Então, se você tá há muitos anos num relacionamento que não casou...
é a mesma coisa que vocês dois falar um pro outro. Estamos procurando algo melhor. Ai, essa dói. Exato. E isso se repete pra relacionamento à distância também? Relacionamento à distância, eu não vou dizer assim que, não existe. Pode existir, mas também tem que ter data pra acabar. Porque relacionamento à distância é brincadeira de criança. É tipo assim, é indisponibilidade. Não quero assumir responsabilidade. Então, vamos ficar de vez em quando, vamos fingir ser namoradinhos à distância, não. Pode ser, claro, poxa, você conhecer uma pessoa que, sei lá, eu moro aqui em Santa Catarina, eu conheço uma pessoa lá em São Paulo. Poxa, tudo bem. Então, a gente vai ter que sentar e conversar. Quem que vai se mudar? Porque o negócio é isso, entendeu? Responsabilidade, relacionamento à distância, né? Exato, não ficar nessa coisa de viajando de estado em estado, não. Isso aí é indisponibilidade. A pessoa, ela ainda está procurando algo melhor. E falando em disponibilidade, né? Entrando num assunto bem polêmico, assim. A galera que namora e vive traindo. Então, a traição, ela tem várias explicações dentro da constelação. Uma delas, eu vou trazer vários olhares, né? Porque isso traz desequilíbrio em todas as ordens do amor, né? Uhum. E sem ordem não tem o amor bagunça, né? Bert fala. Traição. Primeira coisa que acontece. Quando, às vezes, um dos motivos é... Traiu, geralmente, tem algum lugar vazio dentro do relacionamento. E esse lugar pode acontecer de diversos desequilíbrios. A mulher não comparecer, ou a mulher tem uma ferida de traição e ela atrai um homem, ela atrai pra ela um homem infiel, que vai trair, que geralmente é um homem que tá na esfera da mamãe, que não tomou o seu pai, porque o homem vai pra masculinidade quando ele toma o pai dele. Uhum. Então, a traição pode ser por isso, uma ferida de traição, sei lá, o pai e a mãe da menina... o pai traiu a mãe, ou a mãe traiu o pai. Aí ela cresce com essa ferida de traição. Aí ela vai pros relacionamentos e ela repete o padrão por lealdade. Então, ela pode atrair uma infidelidade por padrão, né? Assim como a traição pode também ser... Muitas vezes existe uma coisa no meio do relacionamento. Os filhos. Por que acontece muito isso? Depois que o casal tem filho... Tipo, parece que morre o relacionamento e parece que morre o tesão e por quê? Coloca o filho no meio. E quando tem alguma coisa no meio, geralmente o filho no meio, a mulher também não comparece, porque ela vai cuidar do filho. Uhum. Ela vai ser mãe. Só que muitas mulheres esquecem que antes de você ser mãe, você é mulher, a tua essência. Essa água, se eu congelar ela vai continuar sendo água. Então, tipo assim, você foi mãe, mas você continua sendo mulher. Então, existe também isso, né? O casal coloca alguma coisa no meio. Não é só a mulher, o homem também tem responsabilidade nisso. Sim. Né? O homem coloca o filho ali no meio, ou o casal coloca uma carreira. Exemplo, uma mulher que trabalha muito, ou um homem que trabalha muito, né? Tipo, trabalha e não tem tempo pra família, tempo de qualidade. Aquilo fica um vazio. Antes você falou, né, da ordem das coisas de primeiro eu... Depois o meu relacionamento, depois os meus filhos, né? Exato. Não que... Da minha interpretação, né? Me corrija se eu estiver errada. Não que eu estou anulando os meus filhos, eles são a minha prioridade. Sim. Mas pra existir uma família, precisa existir o casal e eu preciso existir também. Exato. Porque se eu não me vejo, não tem como eu ver o meu marido e muito menos os meus filhos. Anula tudo, porque a principal pessoa aqui é a mulher, é a pessoa, sou eu, entendeu? Uhum. Então, eu não posso me anular pra dar conta do meu casamento, pra dar conta do meu filho, primeiro eu. Depois o relacionamento, o fruto do relacionamento, o filho. Então, isso também é uma coisa que os casais têm que estar muito alinhados na criação dos filhos. Brigar na frente dos filhos. Isso desequilibra, entendeu? Porque o casal tem que lavar roupa sozinho. O filho é a extensão, é o fruto. Então, tu não pode, sabe, levar o filho pra dentro do teu relacionamento. Você tá colocando alguma coisa no meio. Por que o homem que trabalha demais... Por que a mulher trai? A mulher não trai porque... por tesão. A mulher trai porque ela não é vista dentro de casa. Porque o homem não vê ela. Porque não é um homem... Ai, linda, maravilhosa, nanana. Toda aquela coisa que era no começo do relacionamento. Aquela conquista.
Então, esse é um dos. Eu não tô dizendo que é a única coisa que faz uma pessoa trair. Existe várias questões, isso é uma coisa que é muito analisado dentro de uma sessão, que pode estar trazendo essa ferida. Pode ser que a mulher tá repetindo o padrão dos pais, ou o homem que realmente é um irresponsável, ou estão colocando alguma coisa no meio do relacionamento. Então, a traição, ela tem várias vertentes, né, explicações dentro da constelação, mas um dos pontos que a constelação traz é quem dá demais. Se você é aquela mulher ou aquele homem, porque sabe aquele homem que é bonzinho, que faz de tudo pela mulher e faz. Meu Deus, ele agrada demais, ele é muito amoroso. Aí a mulher fica com ranço. Vai levar gaio. Vai levar gaio, exato. Por quê? Porque quem dá demais desagrada. E isso é uma das leis que a gente conversou. O equilíbrio entre o dar e o receber. Se eu faço demais, a outra pessoa não tem como me... Aí a pessoa foge. Aí ela foge o quê? Trai. Ou termina o relacionamento. Procura fora. Porque ela não consegue equilibrar com você. Por isso que não dê demais, não faça demais. É uma troca. Tem que ser leve. Entende? Não pode... Sabe? Aquela coisa de fazer demais desagrada. E aí desequilibra. E aquelas mulheres que insistem em se envolver com o homem que pisa em cima dela? A mulher, ela tem uma ferida de humilhação. Ela tem uma ferida de humilhação. E isso tá atrelado a pai e mãe também? Também, mas pode ser várias coisas. Muitas vezes, ela cresceu num ambiente onde tinha muita briga, muito grito, muito caos, assim, né? Então, ela procura esse caos. Porque ela tá ali naquela ferida de abandono, de humilhação e de rejeição. Aí, se ela pega um cara que faz ela de gato e sapato, ela tá pegando uma pessoa, primeiro, indisponível, né? Tipo, é aquela coisa, aquela dança da dependente emocional, né? Porque a pessoa que aceita qualquer tipo de tratamento, ela não se ama. A dependência emocional, ela é a ausência de si mesmo. A pessoa se anula pra botar... É a mesma coisa que esse copo aqui é a minha felicidade, é a minha personalidade, é o meu humor, é tudo que acontece no dia. E eu falo assim, toma, Stephanie. Enche pra mim. Se vira, faz o que tu quiser. E aí, o que acontece? Quando eu dou esse controle pra alguém, a pessoa... Qualquer coisa que a pessoa faça, vai mexer com você, né? Vai mexer com a tua felicidade, com o teu bem-estar, com o teu humor. Porque tu entregou o que... Tu se anulou, entende? Tu entregou uma coisa que não tem como você entregar pra outra pessoa. Isso é com você, entendeu? Eu tô buscando no outro o que falta dentro de mim. Seria Exato. isso, né? A ausência de si mesmo. Então, eu vou viver para o outro. E aí, atrai o quê? Homem narcisista, homem disponível, com ferida com a mãe, abandono com a mãe. É um homem imaturo, muitas vezes é um homem agressivo. Se ele teve o pai, um masculino bem forte, ele vira um homem agressivo, manipulador. Então, aí começa a nascer os relacionamentos abusivos. E as violências, elas não começam assim, levou um tapão. Começa no psicológico. E a violência psicológica, ela é tão pior quanto a física. Eu acho que, na minha opinião, ela é muito pior. Sim, porque mexe muito a cabeça da pessoa. A cabeça a pessoa que é dependente emocional e outro manipula ela entra tanto lá na mente da pessoa que faz a pessoa acreditar que ela é uma merda. Entende? Faz ela se sentir culpada de tudo que Exato. acontece, sendo que não é culpa dela. Ela tem autorresponsabilidade, Sim. né? Tipo assim, eu já vivi um relacionamento abusivo, né? Eu vivi exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Por isso, por ter vivido na pele, então, assim, tem autorresponsabilidade. Só que a dependente emocional, ela sofre mais dentro dessa dinâmica. Ela sofre muito mais do que a pessoa que é agressora e que é narcisista, que é a que surta, entendeu? E falando, né, você falou que você viveu isso na pele, e a gente falou sobre as polaridades, né? Você identifica que isso é por conta da ausência que tu tinha de enxergar a tua mãe? Sim. Ou de não ter o teu pai mais próximo? Como que pra você foi identificar isso? Então, vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu vivi esse relacionamento abusivo primeiro. Eu busquei a força do pai, porque eu tinha saído de casa, eu tinha 18 anos. Eu saí de casa e eu tinha recém conhecido ele.
E eu tava, tipo assim, meu Deus, eu tô sozinha agora no mundo. Fui pro mundo. E eu tava muito insegura. Porque eu saí da casa dos meus pais, dos meus avós, no caso, né, da minha família. E eu tava muito insegura. E aí, logo eu já conheci ele. Então, eu já achei outra pessoa pra mim continuar vivendo ali os meus traumas e os meus vícios emocionais. Então, a busca ali no relacionamento foi a força do meu pai, ou seja, eu estou sozinha no mundo, então eu preciso de força. Então, foi a força do meu pai que eu busquei nesse relacionamento e foi o amor da minha mãe. Então, e por isso que eu fui 3 anos extremamente infelizes, que machucou, né? Então, por isso que eu digo que os relacionamentos, pra mim, foi um grande despertar. Esse relacionamento, eu sou muito grata. Porque pra gente conseguir prosperar nas nossas relações, a gente precisa também ter gratidão pelas relações que a gente já viveu. Por mais difícil que seja, a gente não pode excluir. Por isso que não existe meu ex. Porque ex vem de excluído. A gente não pode excluir as relações. A gente tem que... esse ali foi o meu antigo relacionamento. Foi o que me abriu e foi uma coisa que espiritualmente era pra acontecer e tá tudo bem. Sabe que eu tenho uma coisa muito minha, assim, que eu sempre digo que todas as pessoas que passaram na minha vida é porque elas precisavam passar pra eu chegar onde eu estou hoje. Se hoje eu tô aqui sentada nesse podcast falando com você, é porque eu conheci X pessoas que me levaram até você e nós nos conhecemos. Eu precisei passar por todas aquelas situações, assim como você. Então, eu acredito muito no todo, mas pega muito, né, quando a gente fala, entra numa dualidade também, porque as pessoas às vezes estão em uma relação abusiva e não conseguem enxergar ainda, né, é dentro do despertar delas, né, Exato. que a gente falou lá no início, existem vários despertar ao longo da nossa vida, e eu vejo muito claro isso nas pessoas, sabe, desse despertar do todo dia. Todo dia, exato. No caso, como que foi, né? Enxergar o que eu tava vivendo. Na verdade, eu não percebia. Gente, é uma loucura. Você que é dependente emocional, que tá num relacionamento abusivo, você não sabe que você tá num relacionamento abusivo. Na sua concepção, aquilo ali é normal. E fica naquela... É uma roda gigante, né? Quando tá tudo lindo, é tudo lindo. Porque me preenche, porque eu tô à mercê daquela situação. E aí, quando cai, a roda baixa, é o inferno. E ninguém chegou e falou, porque eu não transparecia muito. Mas no final, eu transparecia mais. Daí eu comecei a contar o que estava acontecendo pelas violências que foram vividas. Mas chegou um dado momento que foi realmente no meu tempo. Então, a pessoa que tá em dependência emocional, que ela tá no relacionamento abusivo, é no tempo dela. Vocês podem estar ali perto, dando aquele ancoramento. Não foi o meu caso, eu não tive amigos pra me ajudar, mas eu consegui sair daquilo ali, né? E, inclusive, no meu curso de constelação, a minha professora chegou e perguntou, como que você saiu desse relacionamento sozinha? Porque foi sozinha. Eu pintei meu cabelo de ruivo. Olha que engraçado. 1 mês depois, eu saí daquele relacionamento. Foi tipo assim, eu acordei um dia, cara, isso aqui não faz mais sentido, o que eu tô fazendo na minha vida? Peguei no mesmo dia, fechei um apartamento e fui embora, naquele final de semana. E não olhei mais pra trás. Então, por que a minha professora perguntou? Ela fala assim, provavelmente foi alguma ancestral sua que veio te dar força. E esse pintar cabelo, por isso que a mulher, quando ela quer uma mudança, ela corta o cabelo, ela pinta o cabelo, ela vai querer fazer alguma coisa no cabelo. Porque o nosso cabelo tá conectado à nossa ancestralidade, na nossa fertilidade, à nossa capacidade de vida. Então, o nosso cabelo, ele representa muito isso. Então, eu tive esse start quando eu pintei o cabelo de ruivo. Tipo, foi. Daí nasceu a Astrofran. Que legal. Eu vejo, né? A gente falou muito de relacionamento, dessa parte abusiva, sim. E isso é uma coisa que tira muitas pessoas da órbita, né? Mas eu vejo que tem mais uma coisa que tira muitas pessoas da órbita, que é o dinheiro. Ah, sim. Como que é essa parte do dinheiro na constelação? Tem alguma coisa que pontua isso, a prosperidade, o ganhar dinheiro? Porque a gente falou antes, né? Tem gente que ganha muito dinheiro. Mas aquela pessoa que anseia em ganhar dinheiro e não ganha. Tipo, Trava. Existem essas linhas? O que a constelação fala sobre isso? Dinheiro, na constelação, ele é representado por uma mulher. Por isso que a gente fala que o dinheiro vem da mãe, né? O dinheiro, ele é vida. Então, ele é vida, ele dá vida. O dinheiro, ele é o meio das coisas. Com dinheiro, eu consigo ter poder, eu consigo fazer as coisas. Então, o dinheiro, ele é quando você enxerga ele como uma coisa que é viva.
né? Então, o que que acontece? Por que que tem pessoas que não prosperam? Primeira coisa, relação com a mãe. Primeiro ponto, a abundância vem da mãe. Quem não honra a mãe, quem rejeita a mãe, permanece pobre. Pobre. Porque o dinheiro tem a curva da mãe. O dinheiro vem da mãe. Outro ponto que trava a prosperidade financeira é a lealdade à pobreza dos ancestrais. Eu vim de uma ancestralidade muito pobre. Então, por lealdade a eles, eu não consigo fazer diferente. Trava. Tu até sabe o que tu quer fazer. Tu tá ali na tua carreira, né? Exemplo, eu trabalho com marketing, tá tudo certo. Ou, sei lá, eu sou terapeuta, tá tudo certo. Pô, eu trabalho, eu faço, mas o dinheiro vai embora, o dinheiro não fica. Então, às vezes você tá sendo leal à pobreza dos seus ancestrais. E aí você tem que olhar pros seus ancestrais e falar assim... Sério, fecha os olhos aí e fala pros teus... Imagina toda a tua ancestralidade, fecha os teus olhos, imagina eles na tua frente e fala assim: eu honro a pobreza de vocês, mas hoje são outros tempos. Hoje eu escolho fazer um pouquinho diferente e eu peço que vocês me abençoem. Isso é muito forte. Ui, você me arrepia. Eu também. Então, esse é um dos. E aí, a gente tem também a questão de como que você se sente com o dinheiro. Outro exercício sistêmico. O dinheiro, ele tem que ser visto de igual para igual. O dinheiro, ele não pode ser maior. Eu não posso me sentir maior que o dinheiro ou menor que o dinheiro. Eu tenho que olhar para ele e me sentir igual. Outra coisa... Se você não se organiza financeiramente, não faz planilha, não tem um controle financeiro, isso eu aprendi, tá? A me organizar financeiramente. Por quê? Se você não olha pro dinheiro, o dinheiro vai embora. Porque você fica excluindo o dinheiro da sua vida. Você não tem uma organização. Quando você olha pro dinheiro, o dinheiro se sente valorizado. Ele se sente visto. Por isso que olha como o dinheiro é parecido com mulher, né? Se sente visto, se sente valorizado, se sente respeitado. E então ele fica, ele multiplica e ele entra numa abundância. Outro ponto, né, do dinheiro, além de eu não olho pro dinheiro, me fugiu. Ai, me fugiu. A mulher tem essa... Desculpa. O dinheiro, né, tem a curva da mulher e tudo mais, prosperidade... Quando eu não olho pro dinheiro, o que acontece com a minha vida? Tá. Quando você não olha pro dinheiro ou você trata o dinheiro de qualquer forma, o dinheiro não se sente valorizado e ele vai embora. É isso que fugiu da minha mente. Então, ele se sente desvalorizado e ele vai embora. Então, vou passar um exercício. Fecha teus olhos e visualiza o momento em que você paga algo, ou você compra algo, paga suas contas, ou quando você ganha o dinheiro, o que você sente? Você sente dor quando você paga as suas contas? Você sente culpa? A culpa tá ligada à ancestralidade. É o sentido de eu não mereço ser próspero. Porque prosperidade é um estado de espírito. Prosperidade é um estado de consciência, é o acesso, esse sentir. Porque o dinheiro é feminino, porque o dinheiro é uma mulher. Então eu sinto a prosperidade e aí eu prospero. Falando de dinheiro, né, e coisas que atrelam o dinheiro, eu vejo que a gente tá numa geração onde existem muitas pessoas, e talvez por ser a nossa bolha também, né, da galera que quis fazer um pouquinho diferente da família, sabe? Que quis romper a barreira. A famosa ovelha negra da família, né? A pessoa que saiu. O que a constelação fala sobre isso? Existe? Ovelha negra aqui falando. Eu sou uma ovelha negra. Por quê? Eu vou contar até um pouquinho da minha história. Por que eu sou uma ovelha negra? A minha família, ela é toda evangélica. Sou muito grata pela criação que eu tive dentro da espiritualidade que eles me ensinaram, mas eu quis fazer diferente, desde sempre. Então, eu sempre fui essa ovelha negra. A ovelha negra é a criança índigo cristal, que é a criança que tá dando um grito no meio daquela ancestralidade, naquele campo ali, daquela família, de mudança. Anseia por mudança. A ovelha negra, a criança índigo cristal, ela quer fazer tudo diferente. Ela nasce num sistema tradicional e ela não se adapta. Que foi o meu caso. Meu pai é pastor, cara. E eu sou cartomante. Eu sou terapeuta holística. É outro tipo de espiritualidade. Mas olha só como a carreira do nosso pai às vezes conecta com o que a gente faz. Meu pai é pastor. E eu trabalho com espiritualidade. Então,
só por ter essa diferença, não quer dizer que, eu não honro, não respeito. Não, respeito, eu honro, inclusive sou muito grata. E várias vezes eu ligo pro meu pai e falo, pai, ora por mim. Por favor, tô muito mal. Preciso da tua oração, preciso de ti. Então, isso, uma coisa não anula a outra. Né? Então, é isso. Experiências de uma ovelha negra. Por honrar papai, eu também trabalho com espiritualidade, porque a religião não deixa de ser uma espiritualidade, né? Tem uma guiança, uma coisa que rege tudo isso, né? As pessoas acham muito que ou é macumba ou é religião. E não, as coisas são complementares. A gente tem um universo de possibilidades, né? Eu queria que tu falasse um pouco, Fran, sobre o você se ver. Né? Você tem a Jornada da Deusa. Ah, sim. Você fala da Jornada da Deusa deusas. no teu Instagram. Eu acompanho, eu sei disso. E eu vi que essa semana você fez uma publicação falando sobre esse se encontrar, esse se ver. Como foi esse processo pra você? Então, essa semana, né, eu tive um grande insight e foi um despertar, né? Foi uma coisa que eu percebi que eu fazia. Eu não me arrumava demais. Eu, tipo assim... tinha medo de me arrumar, eu tinha medo de ser vista, porque eu não me via. Então, eu não me arrumava, eu achava que eu era invisível, que eu não era vista. Porque eu não me via, eu tinha muitas crises de autoestima. Do tipo, eu não vou me arrumar demais, eu não vou fazer isso, né? E aí, nisso eu fui me anulando, e eu fui, deixando uma coisa que eu sempre gostei, porque eu sempre fui muito vaidosa. Sou vaidosa, Stephanie me conhece. Sou vaidosa, gosto de usar acessório, gosto de me arrumar, gosto de maquiar, gosto de ir no salão. E eu, por um tempo, eu tava, com isso. Me anulando, não me vendo. E a Jornada da Deusa, ela trata exatamente isso. De você se enxergar. Você se arrumar. Não existe nada mais mágico pra uma mulher que ela tomar aquele banho, que ela fazer aquele skincare, que ela se maquiar, que ela se produzir. Parece que a gente renasce, parece que a gente valoriza quem a gente é, a gente se olha. Então, se arrumar é se olhar. Uhum. E é isso, eu trabalho muito com as deusas dentro da jornada, a questão da autoestima. Uhum. Claro, tudo conectado com o feminino e com outras vertentes. Mas eu tive esse grande insight essa semana de eu não tenho mais medo de me arrumar. Eu não tenho mais medo de estar mais arrumada. Que eu esteja, então, arrumada demais. Mas eu vou estar arrumada pra mim. Eu vou estar feliz sendo eu. Uhum. E falando um pouco, né, desse se ver. Você falou antes, né, que dentro das relações e dentro da vida, primeiro eu sempre preciso me ver. Então, até para as meninas, né, que estão assistindo, assim, que existe esse tabu de você... não se arrumar, não se ver e não se colocar como a mulher grande que você é. Porque, por exemplo, a pandemia trouxe o home office, né? E a galera começou a trabalhar de pijama. Essa semana eu falei sobre isso no meu TikTok, inclusive. Uhum. Eu posto os looks que eu uso pra trabalhar home office, porque eu trabalho home office. E daí a menina comentou assim, oxe, eu trabalho de pijama. Qual é a tua visão sobre isso em relação à mulher? Porque eu sei que você tava falando sobre isso, né? E você teve uma experiência, você acabou de falar. E sim. Como que foi essa transformação? Esse tomar posse da sua vida e o que você tá vendo de resultado pra você? Então, primeiro, a gente tem que acolher a nossa autenticidade, quem a gente é. O nosso estilo, que a gente gosta, os nossos valores. E isso tá conectado lá no processo de reforma íntima. Então, quando eu comecei a entender que a Fran é isso, a Fran é tatuada, a Fran gosta de acessório, gosta de maquiagem, gosta de estar bem arrumada, bem produzida. E por que eu não fazia isso pra trabalhar? Por que eu não fazia isso, às vezes até pra sair, vamos ali jantar. Então é só ali, então eu vou bem básica. Por quê? Se pra mim é importante, se pra mim aquilo é um valor, se eu sou assim. Então, primeiro você entende como você é. Você é uma mulher mais básica, você é uma mulher que gosta mais de estar mais produzida. Você vai ter... Cada pessoa é muito única, né? Uhum. Então, eu trabalhava de pijama, né? E eu levei isso um esporro da minha terapeuta espiritual, que a gente tem que se arrumar pra trabalhar. Porque quando a gente se arruma pra trabalhar, primeiro... que isso já torna a gente um pouco mais produtiva, né? Uhum. Porque a gente já fica pronta, a gente grava, a gente flui mais o dia, né? Deixa eu tomar água. Uhum. E aí, quando eu comecei a me arrumar... Porque, assim, a Fran é a Fran. A Astrofran é a Astrofran. Então, a Astrofran tem que estar arrumada como a Astrofran pra atender. Pra estar preparada como terapeuta. Até porque gravar, ter uma rotina de trabalho, uma rotina de empresa... exige de mim que eu esteja arrumada, que eu esteja preparada, que eu grave conteúdo, que eu esteja pronta. Uhum. Então,
eu sempre falo que a autoestima ela é uma construção. É uma construção lá no processo de autoconhecimento, de reforma íntima. Mas a primeira coisa que eu comecei a perceber é que eu colocava a minha autoestima na régua do outro. Então, eu só me sentia bonita se alguém falasse, você é linda. Caraca, cara, se olha no espelho, você é bonita sim. Então, tipo assim, aquele acordar, sabe? Tipo, a régua... Exato, a régua tem que estar em mim. Eu tenho que ter aqui, ó, minha régua de autoestima. E não no outro. Porque se eu faço isso, eu fico dependente das opiniões alheias. E aí eu não sei quem eu sou. Porque eu me coloco na mão das outras pessoas. Entendi. E você enxerga muito isso dentro dos teus atendimentos com tarô, com constelação? Você vê isso, as meninas se anulando e como isso influencia quando elas têm esse primeiro despertar? Então, o tarô, quem procura tarô geralmente é uma pessoa de uma consciência que não tá desperta. Porque o tarô, hoje, a visão das pessoas que tem é tipo... Ai, quero saber se ele me ama, se ele vai voltar pra mim, o que ele sente. Então, as pessoas têm muito essa visão do tarô. Então... A minha metodologia, a forma que eu trabalho com o tarô, ela é um pouco diferente, porque eu trago esse olhar mais profundo. Então, você não vai vir fazer tarô comigo e vai perguntar uma perguntinha. Não, eu não sou esse tipo de taróloga. Eu não sou a taróloga dos R$30 que eu falo. É a taróloga que é uma terapeuta junto, que vai te trazer um olhar terapêutico. E não uma perguntinha, uma coisa corriqueira, porque isso não vai virar uma chavezinha. E a minha missão é virar a chavezinha na cabeça e você perceber a deusa que você é através dessa chavezinha. Então, a maior dor das pessoas que procuram tarô, com certeza, tem questões de autoestima. Mas relacionamentos, trabalho. A pessoa começa a entrar no primeiro despertar, geralmente, quando ela procura tarô. Porque ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela tá perdida, ela se sente sem clareza, sem direção. Então, o tarô, ele vai falar, tá acontecendo isso. Isso aqui tem que ser trabalhado, isso aqui tem que ser visto. Isso tá te atrapalhando. Isso vai acontecer na sua vida se você continuar nesse ritmo. Então, traz, sim, uma projeção, né? Então, a forma que eu atendo, ela é mais profunda, né? Traz essa olhar de autoanálise. Eu vou plantar uma sementinha na sua cabeça. Tem pacientes que fazem a consulta e daqui 3 meses fala, meu Deus, quando eu fiz, Fran, eu fiquei mal, não vi sentido, parece que, sei lá, não fez sentido. E aí 3 meses depois, às vezes 1 ano, 2 anos depois, as pessoas vêm e me mandam, cara, tudo o que você falou aconteceu. Ou, tudo o que você falou, hoje eu entendo por que eu tive que ouvir, mas eu não aceitei, muitos não aceitam, né? E aí a gente vem a galerinha... a história da Branca de Neve, vou dar esse exemplo, né? A pessoa que busca tarô, é viciada em tarô, ou ela, né, enfim, busca incessantemente uma resposta, né? Porque ela quer alimentar a ilusão do ego dela. Então, o que a Branca de Neve tem a ver? A história da Branca de Neve é assim. O reino tava em paz, a madrasta tava em paz, tava todo mundo em paz. Até a bonita da madrasta falar assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Aí ele, sim, Branca de Neve. Pois a mulher virou bruxa, ela mandou caçar, ela virou o reino de cabeça pra baixo pra matar a Branca de Neve. E fez a vida da Branca de Neve um inferno, e todo mundo um inferno. Por quê? Moral da história. Quem é você quando você escuta algo que você não quer ouvir? Essa é a história. Entende? Então, o tarô, ele é assim, eu não tô aqui pra passar pano. Eu não tô aqui pra dizer... O que acontece com a pessoa que é viciada em tarô e busca 1000 terapias, 1000 tarólogos? Ela quer ouvir o que ela quer. Ela vai procurar até encontrar alguém que fale o que ela quer. Ela vai procurar a taróloga até que fale o que ela quer. E assim, se você... As deusas sabem. Às vezes tem as chineladas. Mas é pra um despertar. Eu vejo muito, né? Essa parte toda que você trouxe hoje... Que o tarô, ele entra como um despertar na vida de muita gente. Assim, né? como que foi chega pra no mim. teu perfil. Exato. Porque o teu perfil hoje tem um ritmo de pessoas entrando, se curando, buscando a cura. E hoje a gente falou de várias terapias, né? E eu acredito que todas se complementam. Porque Exato. a gente falou do tarô, a gente falou da constelação, a gente falou do reiki. E uma não anula a outra. Assim como todas elas não anulam uma psicoterapia, por exemplo. Exato. Né? E existe diferença, eu vi que tu trouxe uns baralhos, né? Existe diferença nesses baralhos? O que eles são? Tá, esse aqui, ele é o tarô. O tarô, ele tem 78 cartas. 22 arcanos maiores, contando com o louco. E os menores. Os arcanos menores, eles são daqui, dessa matéria. Ou seja, mundo material, mundo emocional, mundo espiritual e mundo mental.
E tem também os arcanos maiores, que são a jornada da alma, né? Então, quando eu embaralho, eu tiro uma carta, né, no nome daquela minha cliente, algo essa carta tem a falar. E aí a gente faz toda a interpretação. Então, tarô não é dom, tá? Tarô é estudo. Então, eu não nasci fazendo tarô ou do nada eu canalizei um dom. Não, o tarô foi estudo, fruto de muito estudo. Assim como o baralho cigano, que é um outro tipo de oráculo, que tem 36 lâminas, que traz uma linguagem tipo assim. O tarô vai falar assim: ele te trai porque ele tem uma ferida e ele é isso e ele é aquilo. E o baralho cigano fala assim, ó, seguinte, querida, ele te trai e você é trouxa. É tipo assim, são duas linguagens diferentes. E aí eu trouxe até o oráculo da bruxa, que é um oráculo elementar, que ele é um oráculo temático. Então, isso aqui tudo é oráculo. Só que dentro dos oráculos, que são sistema divinatórios, a gente tem o tarô, a gente tem o baralho cigano e a gente tem os oráculos temáticos, que são oráculo da deusa, oráculo da bruxa, oráculo disso, oráculo daquilo, né? E, beleza, temos tudo isso. Por exemplo, como funciona se eu quero fazer uma consulta de tarô, se eu quero fazer uma sessão de constelação? Como que é pra chegar até você hoje? Então, hoje você agenda comigo, né, o seu horário. A consulta, você não vai escolher, eu vou fazer tarô, baralho cigano. Não, você vai fazer uma consulta de tarô de oráculo. Então, aí, a minha técnica, eu uso várias cartas. Eu tenho, tipo assim, muito oráculo mesmo, tipo assim, uns 20. E todo dia eu sinto de trabalhar hoje com esse, hoje com esse, hoje com aquele. E cada um vai trazer a mensagem, vai trazer a egrégora ali do dia, do que precisa ser falado. Então, a consulta, ela é por áudio, né, ou no WhatsApp, no caso, o tarô, né? É tipo um podcast. Realmente, você recebe um áudio, um podcast sobre você. Sobre a sua vida amorosa, sobre a sua vida financeira, sobre o teu autoconhecimento, né? Sobre a análise sobre você. Então, é um podcastzinho. Já o Reiki... Olha que eu tô sem saliva. Já o Reiki, eu tenho grupos coletivos, né? Cura coletiva. E aí, essas egrégoras, né? Isso é um dos grandes chamados e um dos grandes fortes da minha egrégora, que é os grupos de cura. Então, são grupos coletivos onde toda semana eu faço envio do canal de Reiki, né? Mas não só Reiki, também tem a energia mediúnica ali. A questão da cura espiritual. Então, esses grupos é onde a pessoa... O que acontece quando a pessoa chega no meu perfil? Ela vai fazer uma consulta de tarô. Esse é o caminho da deusa que eu falo. O caminho da deusa é a pessoa faz uma consulta de tarô, aí eu trago algumas questões pra ela que ela precisa trabalhar. Ela vai pro grupo de Reiki. Ela vai fazer as curas, né? Os grupos de cura. Depois, ela vai pra uma constelação. Porque aqui nos grupos de curas a gente também tem os exercícios sistêmicos. Tem a jornada da deusa também, que é uma outra extensão, além dos atendimentos individuais. Então, como você disse, tudo que eu faço se complementa. Só que cada pessoa vai acessar uma terapia de um jeito, num determinado momento. Ok. E da constelação, por exemplo, né? Que é uma linha que você... Hoje a gente falou bastante sobre constelação, né? Sim. Elas podem fazer mais de uma vez? Quantas vezes? Tem um tempo que age? Como que é essa parte? Então, na constelação a gente preserva, né, e respeita muito a vontade da alma do nosso cliente, do nosso paciente. Então, se a pessoa sente de fazer toda semana, pode fazer. Por que não? Porque cada constelação é muito diferente. E a gente sempre fala que a gente constela pai e mãe o resto da vida. Ancestralidade o resto da vida. Porque o que acontece? Você constela. Aí a tua consciência dá um salto, né? Dá um salto, porque tu acessa ali uma nova energia, né? Um novo seu ali. Você sai daquele vitimismo, daquela energia inconsciente e vai pro consciente. Só que às vezes, em determinados momentos da nossa vida, conforme a gente vai vivendo, a gente volta. A gente vai de novo pra nossa ferida, porque uma ferida leva anos pra cicatrizar. Exemplo, uma pessoa que nasce num ambiente extremamente tóxico, de muita briga, de muito caos psicológico. Essa pessoa ela vai viver um alerta por muito tempo, e ela vai levar um tempo pra reprogramar a mente dela. Então, a constelação pode ser feita várias vezes, porque ela é uma reprogramação mental, e ela traz vários olhares em cada sessão. Então, a pessoa pode fazer quantas vezes ela quiser, mas ela tem um tempo de agir. Tipo, eu tenho constelação que eu fiz já há 2 anos, e hoje
algumas coisas do que foi trabalhado lá naquela constelação fez sentido. Então, ela fica uns 2 anos, 3 anos ali no seu campo movimentando. Então, quando você começa a entrar nos movimentos da constelação, faz constelação aqui, constelação ali, blá, 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 vai fazendo várias coisas, você vai começar a ter catarse. Você vai sentir as diferenças. Mas, claro, autorresponsabilidade e tempo. A gente tem que dar tempo pra nossa alma, pro nosso coração e pra nossa mente se curar. Não dá pra curar 25 anos de trauma em 1 ano. Não dá, é com tempo. E essa parte do tempo que a gente falou hoje, né, sobre não romantizar as terapias, no meu papel, eu faço terapia há 4 anos já, né? Então, e eu fui pro mundo da holística, então transformou completamente minha vida. E eu conheci tarô, já tirei tarô contigo. Sim. Não é um tarô normal, é um tarô terapêutico mesmo, né? Você não vai chegar perguntando se o teu ex vai voltar e vai receber um sim, ele vai voltar, ou não, ele não vai voltar. Não, minha filha, vê um podcast mesmo, tá? É aqui, ó, e é o que você precisa ouvir, não é essa parte, né, do vou passar a mão na tua cabeça. Eu acho isso muito interessante. Mas eu vejo que as pessoas esquecem sobre essa parte de encarar a dor, sabe? Chega num determinado momento do tratamento que se você tem um trauma muito grande, tem hora que tu vai precisar encarar a dor. Ou você vai ficar na vítima, ou você vai ser protagonista da tua história. Exato. E daí E realmente não é fácil, né? Eu já passei por esse processo dentro da minha vida. E eu passo ele constantemente em outras áreas. Porque as pessoas acham que você é só uma coisa. Só que eu não sou só a Stephanie. Eu sou a Stephanie, eu sou empresária, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou várias coisas. E quando você está vivo e se relacionando com alguém, e isso não é de homem pra mulher, né? É de pessoa pra pessoa. Você tá sempre aprendendo e curando e se transformando. Então, essa parte das terapias que eu acho muito legal da gente pontuar é como elas vão trazer esse despertar pra você e essa evolução, sabe? De você não ficar sempre naquele mesmo lugar. Tipo, se você me conheceu há 1 ano atrás e você me conheceu hoje, eu não sou a mesma pessoa e você também não é. Mas tem gente que continua no mesmo lugar de 1 ano atrás. É porque quem se lamenta não age. Quem se lamenta se vitimiza. E a vítima não cura, a vítima não age. É aquela coisa, você não é os teus traumas. Você é muito mais do que os teus traumas. Eles fazem parte de você. As tuas sombras são parte de você. Então, você vai integrar a tua luz e a tua sombra. Esse é o mais interessante. A gente, claro, olhar pra dor, acolher a dor e trabalhar em cima dela, porque é um trabalho diário, não é do dia pra noite que tu cura um trauma ali de anos, uma ferida que tá há tanto tempo ali gritando pra, né, ser ouvida. Mas essa junção é o querer também. Eu quero mudar. As meninas que entram por mim, né, que chegam até mim, muitas não querem. Mas as que querem, minha filha, essas meninas, elas mudam a vida delas. Elas entram em relacionamento saudável, elas saem de relacionamento tóxico, elas prosperam, o trabalho começa a fazer sentido. Então, a vida começa a fazer sentido, mas não é só o meu trabalho, não é só então a Fran que é milagreira. Não, a pessoa quer. Uma pessoa disposta, uma pessoa que quer mudar, ela se cura e ela muda a vida dela. E ela prospera, ela vai ter relacionamento saudável, ela vai mudar. Ela vai mudar a história dela. Mas tem que querer. Entendi. Como que a gente tá de tempo? 1h17. Tem vai tempo demora, ainda. Então. Então vamos continuar. Vamos falar sobre criança interior? Vamos. Tá. Então, voltamos. Lá. E a gente tava falando, né, muito sobre essa parte da vítima, essa parte do, ai, coitadinho de mim. A pessoa que tá nesse lugar, ela tá no lugar de vítima e ela tá com problema com a criança, ela tá com problema com o pai, com a mãe, como que é essa esfera toda? A pessoa que se vitimiza, ela tá na criança. Porque a criança não consegue... Quem é o adulto? O adulto é aquele que assume as responsabilidades, é aquele que vai pra vida e que faz o que tem que ser feito, entende? A criança não. A criança faz birra, a criança não quer resolver o problema, a criança não quer dormir, eu não quero tomar banho, eu não quero fazer... Aí tu cresce sendo adulto, eu não quero resolver isso, eu não quero treinar, eu não quero cuidar da minha saúde, eu não quero me alimentar bem. Adultos fazem o que tem que ser feito. Criança se lamenta e se vitimiza.
Então, por isso que tem tanto adulto-criança. Mas é porque não passou pelo processo de cura da criança interior. Não parou pra se integrar com isso, né? E entender também por que eu sou assim, por que eu tô nessa ladainha, nesse vitimismo. E você faz os grupos, né? Eu já vi vários temas dentro dos grupos que você cria, né? Que vão desde a deusa até coisas muito íntimas. E eu vi que você falou já sobre criança interior. O reiki atua nessa energia de transmutação ou como que é? Então, vamos lá, a gente vai entrar numa parte bem espiritual. O reiki, na verdade, ele é um canal de cura espiritual para me enviar energia de cura, amor e, enfim, para o coletivo, né? O que acontece é que não é só eu que atendo, tem a equipe médica espiritual junto. Então, lá na casa delas, elas vão trabalhar com a minha egrégora, elas vão ser atendidas pela minha egrégora, né? Pela energia. E a gente tem o que ressoa, que é o mantra que elas usam. Tem os exercícios sistêmicos. Quando a gente trabalha uma criança interior, a gente faz exercício sistêmico com o pai, com a mãe. Então, a gente faz as falas sistêmicas, né? E tem daí a energia. O que acontece? Age na alma. O atendimento de cura, o atendimento espiritual, ele age na alma. Ele é uma cirurgia no espírito e na alma. Então, a gente trata, além das feridas desse espírito, dessa alma encarnada aqui, da Stephanie. Porque você não é a Stephanie, você está Stephanie. Eu não sou a Fran, eu estou a Fran. Nessa realidade, nessa matéria, nessa encarnação. Então, a gente trata também questões multidimensionais. Questões de vidas passadas, eu faço terapia de vidas passadas, né? Atendimento, então, às vezes pode acontecer regressão, e às vezes toda regressão, ela vai trazer um novo olhar sobre o passado, então vai entender, né? Exemplo, a constelação, ela é uma regressão também. Meu bisavô, vou contar essa história, ele era assassino, ele era mercenário, né? E ele matou, tipo, sei lá, umas 30, 40 pessoas. Não sabemos quantas pessoas. Na minha família, tinha um quadro muito grande de depressão e suicídio, né? E isso chegou até mim, né? Mas por quê? Porque aquele sistema que o meu bisavô, que matou, né, todas aquelas pessoas, toda aquela morte, toda aquela dor, ela se manifesta, toda doença é um grito de memória dentro do sistema. Então, a pessoa adoece por aquilo. Então, o reiki, a constelação, eles vão agir além dessa vida. Vai agir numa vida passada, numa vida de um ancestral. Então, é uma coisa, assim, muito... Imagina aquela galera que foi assassinada, que provavelmente ou tá preso aqui, virou encosto, né? A gente fala que quem morre e não quer morrer, vira encosto. É um espírito, fica o espírito perdido, fica aqui se alimentando, ou vai pro umbral mesmo, né? Porque isso é uma coisa que eu acredito, né? Eu acredito muito na parte espírita e kardecista. E eu trabalho muito com essas linhas, né, de vidas passadas e tal, junto nos atendimentos de reiki e constelação. Então, a gente traz esse olhar... os grupos espirituais, eles trabalham muito mais profundo do que só no ser e na consciência. Tanto que, o que acontece? Tem pessoas que eu atendo que apagam, dormem. Tipo assim, ai, mas eu não vi nada, não acessei nada, não senti nada, eu dormi. Por quê? Vai fazer trabalho no outro lado, vai pras colônias, vai ser atendida espiritualmente, né, pelos médicos, enfim, vai fazer trabalho multidimensional, vai ser atendida lá. E eu só fui o canal, né, ancorando aquele corpo, aquela vida ali numa energia de luz. E o que é uma egrégora? Uma egrégora é a energia, né? É o que me rege? Exato, todo mundo tem... a egrégora, ela é um compilado de coisas, mas ela é muito baseada na autenticidade de quem eu sou. Então, a minha egrégora, ela é assim, eu sou universalista, espiritualista. Então, eu gosto de terreiro, eu gosto de banda, eu gosto de kardecismo, eu gosto de xamanismo, eu amo xamanismo. Então, a minha espiritualidade, a minha egrégora é isso, é uma mistura. Né? Mistura. Minha filha, até louvor de igreja que nós gosta. Então, a egrégora é isso. É a minha conexão com a minha espiritualidade e como eu canalizo isso para as outras pessoas, para os grupos, né? Então, eu tenho muito essa formação de egrégoras femininas, eu tenho muito... Sempre tive isso. Então, eu comecei a realmente usar isso ao meu favor e ao favor das mulheres, né? Porque a minha missão é despertar a deusa que existe em cada mulher.
Legal. E tu falou, né, muito desse despertar da Deus, entrando um pouco mais nessa parte do tarô, assim, da galera teimosa, né? A gente falou antes da galera teimosa. Como que tu lida com as tuas pacientes? Tipo, quando elas chegam, assim, tipo, eu quero fazer tarô de novo porque você tem que me falar e tudo mais. Como que você faz? Então, a gente vai ter uma conversinha, né? A gente tem uma conversinha, né? Eu levo elas ali pro cantinho dela. Então, assim, não tem sentido pra mim. Tipo assim, a pessoa perguntou do ex-namorado. Sabe aquela pessoa que tem um ficante rolo e que não consegue desgrudar? Geralmente é um relacionamento bem kármico, né? Uhum. Tem uma conexão ali de que os dois estão se emaranhados e ela fica vindo perguntar, tipo, 3 consultas, até umas 2, 3 eu faço. Sabe? Porque dá um intervalo de tempo. Mas chega uma hora, que já aconteceu isso com o paciente minha, fala, cara, de novo tu vai perguntar do João pro tarô, cara? Cara, não aguento mais. A taróloga já não aguenta mais. O tarô. Ah, não. De novo, não. Eu vi um meme que tu postou essa semana que eu gostei, que era assim... Ai, ele me trai, ele me faz... Ele é tóxico. Mas ele vai voltar pra mim? É tipo isso. A pessoa fala assim, então, ele te trai, ele é tóxico, ele é isso, ele é aquilo. E a pessoa... Ele vai voltar pra mim? Não, ele não vai. Inferno. Graças a Deus, ele não vai, Meu Deus, é um livramento, mulher, enxerga. Então, as pessoas que vêm tarô, elas vêm muito cega de paixão, de dependência, muito nessa loucura. Então, eu sento e converso. Olha só. E tipo assim, ó, eu não faço por dinheiro, não tô nem aí. Ah, vai perder dinheiro, não vai atender. E daí? Esse não é meu propósito. Meu propósito não é ganhar dinheiro com as consultas. É fazer virar a chavezinha na cabeça das pessoas. Então, já neguei muita consulta de gente que vem desesperada. Eu pago mais, eu quero fazer hoje, eu quero saber hoje se ele vai voltar amanhã. E nananã. Eu não faço, porque primeiro eu explico o porquê. Olha, a minha energia é assim, eu trabalho dessa forma, eu não atendo. O meu tarô não é um bombeiro para apagar incêndio. O meu tarô é uma medicina de autoanálise, de autoconhecimento. Então não é pra apagar incêndio porque o ficante não me respondeu, me bloqueou. Ah, pelo amor de Deus. Sabe? É uns problemas, assim, tá, a gente tem que respeitar, né, os problemas dos outros. Mas é umas coisas que eu trago esse chacoalhão pra elas. Cara, você é muito mais do que essas merdas desses ficantes que você arruma, que você, sabe, quer ficar... Cara, toda dúvida é um não. Tudo bem, às vezes a gente precisa do tarô, né, pra trazer esse insight e tal. Mas às vezes você vai pro tarô e no fundo você sabe que essa pessoa não presta. Que essa pessoa não vai dar em nada, que vocês vão terminar, que não vai dar certo, que ele não tá disponível. Né? Cara, é isso, entendeu? Você tá falando de uma coisa que eu interpreto como intuição. O que é intuição pra você? Como que ela age assim pras pessoas? Tu acha que realmente existe? Sim, com certeza. A intuição, ela é uma coisa sutil. Ela não vai... O que é agressivo? É o ego. A intuição, né, a nossa conexão, nossa capacidade de sentir, de ter um sexto sentido, de intuir, ela é sutil. E ela fala assim, lá no fundo da nossa cabeça, uma vozinha bem calma, bem tranquila. Tipo assim, essa mulher aí não presta. Essa sua amiga aí, essa é falsa. Nanana. É uma vozinha interna. E muitas das vezes ela não vai ser clara. A tua intuição não vai ser clara. Então, muitas vezes a tua intuição, tu vai sentir, eu sei que eu sei. Mas eu não sei porque eu sei, mas eu sei. Então, isso é a intuição. Tu sente. É o sentir. Então, a intuição, ela não racionaliza. Muitas das vezes, o que tu sente hoje e intui hoje sobre algo vai fazer sentido um tempo depois. Uhum. Eu acho que a gente pode entrar no sentido profissional também, porque hoje eu vejo que muita gente se sente estagnada, se sente mal no lugar que tá, mas não toma força pra continuar. Daí a gente entra aqui é um caso complexo, mas eu acho que vale a pena a gente discutir. Pode falar. Porque a pessoa não se sente confortável aonde ela tá. Ela provavelmente tem um problema com pai e mãe, né? No meio desse caminho. E ela quer mudar. O que você enxerga hoje que, tipo, pode ser esse novo despertar pra pessoa? Porque provavelmente ela tá precisando de uma constelação, na minha concepção e de tudo que tu me apresentou hoje. Como você, que é terapeuta, enxerga isso? Primeiro ponto de uma pessoa que chega perdida, que se sente estagnada na vida profissional dela, quando a pessoa chega pra mim com essas dores, é tarô. Tarô é o primeiro. Então, tá, vamos entender. Porque muitas das vezes é que eu tenho uma técnica muito única, né, com o tarô. Então, muitas vezes o meu tarô, ele vira um tarô sistêmico. Eu trago um olhar sistêmico, mas não é igual você abrir uma constelação. Mas eu trago esse olhar de que, tá,
isso aqui tá acontecendo, esse aqui é o teu bloqueio. Então, só que assim, às vezes a pessoa sabe que ela tá estagnada, que ela tá isso, que ela tá aquilo. Agora, quando alguém vem e fala, fulana, você tá estagnada, você tá parando no tempo, você não tá fazendo nada pra mudar, cara. Vai se continuar até aí quando? Esse é o tarô. Vai se continuar até aí quando? Até quando? Então, ele traz esse start, essa sementinha, essa chavezinha que vira na cabeça da pessoa. Pode virar essa chavezinha na hora que a pessoa faz a consulta, naquela semana, porque eu já vi, tipo assim, consultas de eu atender a menina, ela saber sobre o ficante. E, cara, é muito mágico. Tipo, muitas vezes o tarô, ele realmente é uma chave que vai virar e vai virar muito grande na vida da pessoa. Que a pessoa virou uma chave e não quero mais esse ficante, então, pra mim. Não quero mais isso. Encerra aquilo ali, pois uma semana depois, essa pessoa tá namorando. Conheceu o amor da vida dela, conheceu o namorado. Então, sabe, tipo, isso pode acontecer. Mas quando a pessoa faz algo sobre. Não adianta eu só ouvir. Eu já sei do problema. Tá, daí quem se lamenta não age. Tem que agir, tem que sair do vitimismo. Eu quero destravar minha vida profissional e financeira? Tá, vamos olhar. Hoje, uma coisa que é questão de sistêmica e dinheiro. O teu trabalho, ele é fruto de um bom desempenho? Ele desempenha uma mudança, uma transformação? O Luiz, que ele tá aqui, o meu operacional, quando a gente começou a trabalhar junto, ele falou assim, eu quero trabalhar com você, porque eu sei que o seu trabalho gera transformação na vida das pessoas. E quando ele falou isso, eu falei, poxa... É verdade. É isso aí. Então, o seu trabalho, pra você prosperar, pra você se destravar... Qual que é a diferença que você faz na vida das pessoas? Qual é a transformação que você entrega? Qual é a chave que você vira? Vocês já entenderam qual é a chave e as sementes que eu planto na cabeça das pessoas que chegam até mim. Mas o teu trabalho cria vida? Porque o dinheiro é vida. O dinheiro vai vir quando eu crio vida. Então é muito eu acho que também você acolher, né? Eu tô aqui nesse lugar. Sim. Por exemplo, eu já fui prof, né? Fui prof de xadrez antes de ser marqueteira. Uhum. Só que quando eu encarei aquele trabalho como o trabalho da minha vida por aquele determinado período, eu desempenhei ele com qualidade e eu era feliz fazendo o que eu fazia. Sim. Só que eu era infeliz financeiramente. Sim. E foi o que me fez mudar. Foi eu olhar, tipo, eu amo essa realidade... Mas Deus me livre e viver pro resto da minha vida desse jeito. Sim. Alguma coisa tem que dar esse start, seja ele qual for. E daí, eu gosto muito de falar sobre o propósito, porque a galera acha que, tipo, o propósito da tua vida tem que ser ajudar as pessoas, ações na África e não sei o quê. Às vezes o teu propósito é só, eu não quero mais ser pobre. Eu não quero mais ser aquela coisa, sabe? Se coçar, né? É o teu despertar que entra naquilo que tu falou. Mas eu queria que a gente resgatasse um pouquinho também daquela parte da constelação ali e entrasse de novo na parte das relações, que eu acho que tem várias coisas que muita gente, assim, às vezes não enxerga, que falta tomar pai e mãe. O que hoje, tipo assim, é a maior demanda quando chega pra você e o que você interpreta, assim, de todo mundo, sabe? Porque todo mundo tem um problema, né? A população brasileira e mundial, tá todo mundo tentando se curar, tá todo mundo tentando se encontrar Nem todo mundo, né? Nem todo mundo. Tem gente que deixa-se ser dominado pelo inconsciente. Enquanto você não se torna uma pessoa consciente, o inconsciente te domina, né? Então é aquela coisa de novo do vitimismo que a gente fala. Então, assim, hoje, a maior dor das meninas que chegam até mim, porque o meu público-alvo é mulher, eu até comecei a atender bastante homem ultimamente, mas é mulher... relacionamentos. É relacionamento. Elas, cara, eu sou infeliz nessa relação, ou essa pessoa não me corresponde. Parece que as pessoas ficam fascinadas por pessoas que não estão disponíveis pra ela. Ele não me quer, então eu quero. É aquela coisa da Marília Mendonça, né? Quem eu quero não me quer, quem eu quero eu não vou querer. Aí fica nessa, né? É um ciclo de infelicidade, né? Então, e os relacionamentos está muito ligado à nossa missão, ao nosso propósito. O que é a missão, o propósito? Isso é uma pergunta que eu recebo muito, isso é uma dor também. Porque as pessoas chegam, né, nesse questionamento de... Cara, o que eu tô fazendo aqui? Qual é a minha missão, meu propósito no mundo? Primeiro que propósito é movimento de vida. Quando eu comecei a estar mais entrelaçada com o meu propósito, primeiro que eu não comecei sendo taróloga.
né? Eu fui vendedora, igual você, antes de ser marqueteira e se encontrar na tua história, que depois você pode compartilhar um pouco com a gente, você foi prof de xadrez. Então, eu, antes de ser taróloga, eu trabalhei como vendedora, como almoxarifado, como menor aprendiz, eu trabalhei com estética, com sobrancelha, em salão, e aí o tarô chegou. Mas eu não fiquei esperando o propósito, o emprego, a grande profissão batesse na minha porta e falasse assim: oi, eu sou o seu propósito, eu estou aqui, bora. Não é assim. Você vai encontrar na tua caminhada. E, como eu disse ali, né? Tudo que a gente passa é uma construção para quem a gente está se tornando. Então, a esteticista, a vendedora, tudo foi uma construção para a Fran existir, a Astrofran hoje. Então, eu não fiquei parada. Então, eu vou dar um conselho. Você quer entender a sua missão, o seu propósito de vida? A primeira coisa, saia da casa dos seus pais. A gente só consegue escrever a nossa biografia quando a gente sai da casa dos nossos pais e vai viver a nossa vida. E não há forma mais linda de você honrar os seus pais do que indo pra vida, fazendo a sua vida, a sua profissão, as suas coisas, tendo a sua família, né, trazendo neto, enfim. Outro ponto, não pare. Continue fazendo o que você está fazendo. Isso vai fazer parte de uma construção para algo que você vai se tornar. Confia que vai chegar o teu porquê maior, o teu trabalho maior, ou o que você faz. E também, não é só o trabalho que define a nossa missão, o nosso propósito. Eu sou a Fran. Então, antes da Astrofran, eu tenho a Fran aqui atrás. Vivendo, experienciando, se relacionando como amiga, como filha, como empresária. Então, existe esse por trás. Então, também o nosso trabalho não pode definir a nossa missão, o nosso propósito. Só o trabalho. Não. Existe todo quem você é, né? O todo, né? E o terceiro ponto também faça terapia. Cuide da sua saúde, faça exercício. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, esse é um dos conselhos para você que quer encontrar o seu propósito. Perfeito. Tem algum livro no meio da tua jornada, assim, que tu leu, que te despertou, que te trouxe insights, alguma coisa do tipo? Então, os meus maiores insights foram de experiências. Mas eu tenho um livro que, sim, que me ajudou nesse processo, que foi O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Né? Foi um livro, assim, que mexeu muito com essa questão do propósito, fala, né? Porque ele teve uma experiência de quase morte. E aí ele teve uma conexão, ele fala muito da espiritualidade, né? Então ele traz esse olhar, ele era um médico super cético, não acreditava em nada. Então é um livro interessante para você que quer começar a entender um pouco mais sobre o despertar. Perfeito. E tem alguma coisa assim alguma frase final que você queira deixar para as pessoas, para elas, que seja o despertar delas, assim, sabe? Que seja uma sementinha, né? Exato. Plantada. Nunca, nunca, nunca tenha medo de ser quem você é. Nunca. Não deixe ninguém subir na sua cabeça, ninguém te manipular, ninguém dizer que, você é isso, você é aquilo, você fala demais, nananana, porque isso já aconteceu comigo. Não deixa ninguém fazer isso. Ninguém infringir a tua autenticidade. Você veio pra esse mundo pra brilhar e pra ser exatamente quem você é. E não tenha medo de ser você. Muito bom. Obrigada, Fran, por esse momento. Eu que agradeço muito. Foi muito especial. Quem sabe a gente vai ter mais episódios com outras terapeutas e bruxas e marqueteiras místicas. Aguardem os próximos capítulos dessa história que só começou de ser escrita. Só começou. Sim, galera. Fechou.